Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar a respeito da frenologia. Então a frenologia é um conhecimento que se desenvolveu aí por volta de 1800 e ela foi desenvolvida por um médico alemão chamado Franz Josef Gall e ela tinha como princípio a proposta de que a partir da leitura do crânio de uma pessoa era possível se determinar a sua personalidade, traços característicos, gostos e inclusive era possível estar determinando a inteligência dessa pessoa e algumas tendências criminosas. E como que funcionava essa teoria? Então, segundo Gall, o nosso cérebro tem pequenas partes responsáveis por coisas distintas. E segundo a visão dele, ele chamava na verdade essas pequenas partes de órgãos. E ele dizia que conforme a pessoa desenvolvia cada um desses órgãos, ela se tornava propensa a determinada coisa. Por exemplo, explicando aqui de maneira muito simplista, mas para que fique mais claro ao maior número de pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, tem esta parte do cérebro que é responsável por gostar de animais. Se essa pessoa gosta de animais, esta parte do cérebro dela vai crescer, formando uma protuberância, um certo calombinho no cérebro, que automaticamente vai forçar o crânio dela, formando também um calombo no seu crânio, exatamente nessa região, ou seja, na região de quem gosta de animais. Sendo assim, segundo essa visão da frenologia desenvolvida pelo Gall, seria possível, apalpando o crânio de uma pessoa, determinar coisas a seu respeito e a respeito da sua personalidade. Inclusive, ele acreditava que existia uma dessas partes responsável por tendências assassinas, ou seja, por ter tendências à morte. E ele acreditava que quando uma pessoa possuía uma protuberância exatamente nessa região que ele considerava como responsável por ser uma região de tendências à morte, essa pessoa poderia ter tendência a se tornar um criminoso, um assassino. E aí você vai me perguntar, quantas dessas regiões, de fato, ele acertou ou quanto tinha lógica essa teoria dele? Bom, lógica, a teoria dele não encontrou nem em sua época. Mesmo já na sua época, por volta de 1800, o próprio meio científico já repudiava a frenologia por considerar ela algo sem embasamento adequado e sem uma prova, uma constatação científica. Quantas das regiões cerebrais ele acertou? Nenhuma. E aí muitos vão falar, tá aí, qual a utilidade disso então? Por incrível que pareça, isso tem sim sua utilidade, tanto é que até hoje é estudado dentro das academias de psicologia, mesmo tendo sido comprovado que é uma pseudociência, ou seja, um conhecimento falho e não válido, ainda assim até hoje ele é estudado. Por quê? Porque algumas das coisas que Gall afirmou deram brecha para estudos mais aprofundados e para o desenvolvimento de outras teorias que serão muito válidas para diante e serão muito importantes no desenvolvimento de novas visões acerca do funcionamento do psiquismo humano. Entre as contribuições válidas de Gall, nós encontramos, por exemplo, o fato dele ter chamado uma atenção mais enfática para os sentimentos, os gostos, os pensamentos estarem envolvidos diretamente com o cérebro. Então Gauss ele deu um enfoque novamente que já vinha sendo dado, mas que se perdeu e que não era tão valorizado, ao fato de que pensamentos, sentimentos, sensações vêm do cérebro.
E aí muitos vão falar, ah, mas isso é óbvio, né? Para nós hoje é óbvio que os pensamentos, os sentimentos vêm do cérebro. Mas lembremos que por volta de 1800, quando a frenologia se desenvolveu, isso não era tão óbvio. Então existiam várias teorias afirmando de onde viriam as ideias, os pensamentos. Existiam teorias que afirmavam que eles estavam fora do ser humano e que o cérebro só tinha a função de capturar esses pensamentos e esses sentimentos e expressá-los no corpo. Existiam várias teorias e todas com seu valor, porque não existia nenhuma comprovação que tornasse uma mais válida que outra, como posteriormente nós vamos ter as comprovações que trazem para o cérebro esta responsabilidade. Então esse enfoque de pensar no cérebro como o responsável pelas sensações, pelos sentimentos, esse enfoque ele se torna ainda mais enfático com as teorias da frenologia desenvolvidas pelo Gall. Então esse é uma das contribuições válidas dessa teoria, por mais que ela tenha vários erros. Outra das contribuições válidas dessa teoria é a questão do unitarismo, que é isso, dizer que cada pedacinho do cérebro é responsável por uma função determinada. Ou seja, tem uma parte, e isso já está até no senso comum, a gente ouve constantemente, tem uma parte do cérebro responsável pela fala, tem uma parte do cérebro responsável pela visão, tem uma parte do cérebro responsável pelo autocontrole, tem uma parte, enfim, tem uma parte para cada coisa. Essa teoria é válida, de fato o nosso cérebro funciona desse modo, uma parte responsável para cada coisa. Para quem quiser saber melhor a respeito disso, está disponível no canal um outro vídeo onde eu falo a respeito disso. Nesse outro vídeo ele se chama Psique, Nosso Cérebro em Pedaços. Neste vídeo eu explico um pouco a respeito justamente dessa visão de uma parte do nosso cérebro responsável para cada coisa e o quanto isso faz ou não sentido. Então quem tiver interesse, o link desse vídeo vai estar na descrição deste daqui. Enfim, essas são as contribuições válidas dessa teoria da frenologia. Então, por mais que ele não tenha acertado na teoria, mesmo na sua época essa teoria já era altamente criticada e já se tinha uma visão de que ela não fazia um sentido tão válido, já que ela não tinha uma comprovação adequada. Ainda assim, até hoje ela é estudada e tem a sua influência no desenvolvimento científico. O que é importante também nós frisarmos é que por mais que essa teoria tenha sido desbancada, porque foi comprovada a sua inviabilidade e a sua não validação, ainda assim é muito importante a gente ressaltar que ela foi desenvolvida a partir de estudos científicos, o que também comprova que nem tudo que apresenta lógica e que é estudado é necessariamente correto. É importante destacar que quando Gall ele desenvolveu essa teoria, ele não acordou um belo dia, eu vou criar um negócio chamado frenologia, vou colocar aqui um monte de bobagem que eu acho e acabou. Não. Então, para ele desenvolver essa teoria, ele fez vários estudos e ele foi através de mapeamento do crânio de pessoas. Então ele foi apalpando literalmente crânio de pessoas, ele foi sentindo essas protuberâncias, essas saliências no crânio das pessoas e foi mapeando, tal pessoa tem uma saliência em tal área do crânio, tem outra saliência em tal área, outra saliência em tal área. E aí ele depois de registrar as saliências do crânio da pessoa, ele começava a questionar para a pessoa: você gosta de determinada coisa? O que você prefere? Isso ou isso? E a partir disso, ele montava um mapeamento do crânio em conjunto com o mapeamento da personalidade da pessoa. E aí juntava esses dois mapas. Então, ele automaticamente presumia que se uma pessoa que tem uma saliência nessa região gosta de animais, como o exemplo anteriormente dado, toda pessoa que vai ter uma saliência nessa região gosta de animais. Então, por mais que tenha sido errado essa teoria, tenha sido comprovado a sua não validade, ainda assim é importante nós entendermos que ela foi construída com embasamento. Então não foi uma coisa feita do nada, foi uma coisa que ele estudou para estar formulando essa teoria.
O que nos demonstra que nem sempre o que parece embasado e bem realizado é necessariamente correto. Mas é uma teoria muito importante porque, mesmo estando errada, ela mobilizou muitos conhecimentos ao longo da história e ela mobilizou muitas outras teorias que serão mais coerentes do que ela. Então também nos demonstra uma outra coisa importante, que o erro não necessariamente é uma coisa sem valor. Então não é porque uma teoria estava errada que necessariamente ela não tem valor. Ao contrário, muitas vezes uma teoria errada abre portas para várias outras teorias corretas e mais válidas. Então isso é muito importante também a gente entender. Inscrevam-se no canal, agradecer aí aos 2.150 inscritos, cada vez aumentando mais, isso é muito bom, demonstra que o trabalho do canal está sendo útil para várias pessoas. Clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos. É importante também lembrar que o nosso canal ele tem mais de 300 vídeos, então às vezes a pessoa assiste um vídeo, gosta e não procura outros. Então se você gostou desse vídeo, procura os outros do canal, acessa o canal, vai lá na parte de vídeos e dá uma olhada nos quais lhe interessa assistir, porque são mais de 300, com certeza se você gostou desse, vão existir outros no canal que vão lhe agradar e que vão ser de seu apreço. Agradecer muito ao carinho também de todos os usuários aí que comentam, clicam em gostei, participam, sugerem temáticas. Agradecer muito a todos vocês pela participação, pelo carinho. Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte desse trabalho conosco. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.